Você é uma pessoa que vive pensando em trabalho 24 horas por dia, mesmo em momentos de folga, finais de semana, ou conhece alguém assim? É daquelas que quando a esposa ou a mãe chama para jantar ou para lanchar, fica sempre naquela de espera mais meia horinha que eu só vou responder essa mensagem importante, vou só mandar um e-mail. Apesar da alta produtividade ser muito valorizada no ambiente corporativo, o excesso de trabalho não é saudável. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Workaholic significa vício em trabalhar. Assim, ele é um termo que é utilizado para pessoas que têm compulsão pelo trabalho. São pessoas que pensam o tempo todo em trabalho, mesmo em momentos de folga, finais de semana, feriados. O mundo corporativo é feito muitas vezes por indivíduos motivados pela alta competitividade ou pela necessidade de provar algo para alguém ou até para si mesmo. E com isso, eles acabam se tornando viciados em trabalho para poder atingir os seus objetivos. Um workaholic geralmente não consegue se desligar do trabalho, mesmo estando fora dele. E muitas vezes deixa de lado sua vida pessoal, sua família, pais, amigos, filhos, esposa, marido. E normalmente os seus únicos amigos são aqueles que convivem com ele no trabalho. Um dos maiores receios deles é o medo de fracassar. E isso faz com que ele se condicione e continue se dedicando inteiramente ao trabalho na busca por resultados. Atualmente, os workaholics têm perdido espaço em muitas empresas, exatamente porque várias delas têm estado preocupadas com a saúde do funcionário e em ajudá-los a equilibrar a vida pessoal e profissional. Os termos workaholic e worklover expressam duas formas de comportamento diferentes no ambiente de trabalho. E a diferença entre eles é que o workaholic é viciado em trabalho, mas nem sempre ele gosta do que faz. Já o worklover gosta do seu trabalho, mas ele não o vê como um vício. O worklover sabe encontrar equilíbrio entre trabalho e lazer e não descuida de aspectos familiares, sociais e mentais da sua vida. Enquanto o workaholic trabalha muitas horas para tentar demonstrar o seu valor, o worklover sabe que tem que parar para descansar e fazer coisas não relacionadas ao seu trabalho. Exatamente para poder recuperar as energias e ser mais produtivo quando voltar ao ambiente de trabalho. Para poder entender melhor esse mundo, e se alguém que você conhece ou até você mesmo está se tornando workaholic, eu trouxe alguns pontos fundamentais que podem apontar essa conduta e descobrir isso antes que cause mais transtornos. O primeiro deles é quando o trabalho se torna prioridade. Nesse caso, a pessoa dorme e acorda pensando em trabalho. Quando está em um evento fora do trabalho, ela só fala sobre esse assunto. Ela realmente vive em função do trabalho. E com isso, ela não dá uma folga para o cérebro para relaxar um pouco, para se desligar e poder se tornar mais produtivo quando voltar ao ambiente corporativo. O workaholic exclui a sua vida social. Esse não é o foco dela. Ela está tão focada somente no trabalho que para ela não faz diferença estar ou não na presença de amigos, participar de eventos. Dificuldade de concentração e estresse recorrente. A pessoa tende a ser mais exigente consigo mesmo, com a execução de tarefas, e isso causa muito estresse nela, pois ela passa a se cobrar cada vez mais, principalmente quando as coisas não saem conforme o esperado. Além disso, é muito comum essas pessoas apresentarem dificuldade de concentração, pois o foco acaba sendo muito difícil em função de tantas situações que passam pela sua cabeça. Uma outra característica dessas pessoas é que elas costumam ter uma péssima alimentação. Geralmente, essas pessoas estão tão direcionadas para o trabalho exclusivamente que elas não conseguem se organizar para preparar uma refeição, um lanche, e muitas vezes elas optam por lanches mais rápidos, em que elas podem comer no próprio espaço de trabalho mesmo para ganhar tempo e trabalhar ainda mais durante o horário de almoço, durante os intervalos e muitas vezes até durante o jantar, que elas costumam levar trabalho para casa, e isso faz com que a pessoa não tenha um bom ciclo de alimentação, muitas vezes causando até problemas no estômago. Impaciência com colegas de trabalho. A intolerância aos erros cometidos por colegas de trabalho é uma característica dos workaholics. Normalmente eles se cobram tanto que pensam que as outras pessoas também têm que ser assim. E da mesma forma que ele não é nada tolerante com os próprios erros pessoais, eles também não são tolerantes com os erros de outras pessoas. Tudo em excesso faz mal. E essa frase faz muito sentido no caso dos workaholics. Exatamente porque essas pessoas se cobram tanto e cobram tanto dos outros que o ambiente de trabalho tende a ser desarmônico. E nesses casos, o cuidado com a saúde mental é muito importante,
porque a preocupação excessiva com o trabalho alimenta aquela ideia de que sempre algo tem que ser feito, seja no presente ou seja no futuro. Sem falar que esse processo pode evoluir até para um quadro depressivo. E não deixar que isso aconteça, seja com você ou com alguém próximo, é uma responsabilidade de todos. E aí você me pergunta, tá, mas como evitar ser um workaholic? E o primeiro ponto para isso é lidar melhor com a questão de trabalho. Como se trata de um vício, normalmente a recomendação é que a pessoa se afaste dessa realidade. Mas não existe hoje a possibilidade da gente se afastar de trabalho. Então nós precisamos criar estratégias para ter uma boa relação com o trabalho, de acordo com o que está ao nosso alcance. E focado nessas estratégias, eu trouxe algumas dicas que podem te ajudar a enxergar o trabalho como algo bom e não como um vício que pode prejudicar a sua mente. Primeiro, cumpra o seu horário de trabalho. Deixe as tarefas incompletas para concluir no dia seguinte e não se culpe por isso. Só leve trabalho para casa em casos excepcionais. Evite fazer várias coisas ao mesmo tempo. Se for possível, não atenda ligações fora do horário de trabalho. Dizer não é necessário. Pelo bem da sua saúde, aprenda a dizer não. Ao cometer uma falha, não se puna com mais trabalho. Tente entender os motivos que o levaram a isso, pois assim você vai conseguir evitar que elas se repitam. Aproveite os seus dias de folga e não deixe as férias se acumularem. Desenvolva relações saudáveis com seus colegas de trabalho. Experimente técnicas de relaxamento. Nesse caso, eu sugiro que você pense em praticar esportes, yoga ou meditação. Por falar em esportes, exercícios ao ar livre são ótimos amigos da saúde mental. Procure praticar. Se o seu caso estiver grave, é possível que somente o seu esforço pessoal não seja suficiente para tratar essa questão. E nesse caso, procure uma ajuda profissional. Ele pode te ajudar nessa batalha e não deixar que se transforme em um burnout. Procurar outras metas para a sua vida pode ser também uma dica interessante. Você pode pensar, por exemplo, num curso superior, algo que você queira conquistar, e com isso você vai dividir a sua atenção para esses objetivos, tendendo a não viver exclusivamente para o trabalho. Que tal parar de pensar tanto no trabalho e pensar mais no seu futuro? Inclusive como uma forma de não deixar nem que o workaholic e nem que o burnout sejam vilões para a sua carreira profissional. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Caso você ainda não esteja inscrito no canal, inscreva-se, encaminhe esse vídeo para amigos, familiares, para pessoas conhecidas. Talvez alguém esteja passando por isso e você não tem nem ideia, e com esse vídeo você pode estar ajudando ela. Na descrição do vídeo, eu vou deixar, como sempre eu costumo fazer, a recomendação de alguns livros referentes a esse assunto. Não esquece de deixar o seu like, que me ajuda muito. E até o próximo vídeo, pessoal!